Vai. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu estou bem contente de estar aqui de novo. Acho bem bacana a gente poder fazer uma live junto com o Instituto Fases, onde eu faço as constelações, né? E a gente tem uma parceria muito bacana, muito legal já de 3 anos, não é? Nossa, passou rápido. Passa rápido, a gente não percebe. É tudo isso já. Já, Já seriam 3 anos e meio se a gente não tivesse dado uma parada, né? verdade. É isso mesmo. Bom, Kiska, bem-vinda de novo. Acho que você gostou dessa brincadeira. A gente vai fazer várias lives. Eu comentei com a Ana que eu peguei gosto. Peguei gosto. É E eu acho gostoso. incrível o tema, né, que a gente vai falar hoje. Então, quando você quiser começar, eu vou vendo as perguntas aqui do pessoal. E conforme for achando que dá para te perguntar no meio, eu vou te falando, tá bom? Combinado, combinado. Bom, o nosso tema hoje é a força dos nossos antepassados, não é? Para quem já participa das constelações e que está com a gente há algum tempo, já sabe um pouco como é que é essa história com os nossos antepassados, né? Mas aqui eu quero rever essa história, eu quero trazer um pouco, porque talvez tenham pessoas que não conheçam a constelação familiar, que não sabem como é que isso funciona, e acho estranho e até esquisito, né? Antepassado ter força, e tem e muita força na nossa vida. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, a gente pensa que a gente tem total liberdade para fazer, sentir, agir, trocar, e não é bem assim. Já que nós fazemos parte de um sistema familiar, e esse sistema familiar tem uma história que vem muito antes de nós. Ele vem dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe, ele vem dos nossos avós paternos, dos nossos avós maternos, vem dos nossos bisavós e vem lá de trás. E aqui no Brasil, ele atravessou os oceanos, atravessou os mares. Né? Nós temos antepassados na África, nós temos antepassados na Europa, na Ásia, não é? Quantos lugares quantos países, quantos continentes vieram para cá, seus representantes vieram para cá, e com tantas histórias, com tantas necessidades que a gente não sabe exatamente quais foram e como foram. Mas toda essa história familiar, que vai além da nossa família atual, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, toda essa história faz parte da história individual de cada um de nós, queiramos ou não. E isso foi o que o Bert Hellinger descobriu, não é? E ele insiste em dizer que descobriu, porque ele disse que isso já existia, ele simplesmente tirou o véu disso. Então, descobriu, não é? Legal. É um grande presente que ele nos deu na vida, né? Porque com as constelações familiares, quando a gente abre uma constelação familiar e a gente coloca a constelação no campo, a gente pode acessar essa informação transgeracional, que está nos impedindo, às vezes, de sermos mais felizes e mais livres no aqui e no agora. E como é que a gente se vincula a essa história? Que loucura que é essa? Como é que é? Eu acabei nascendo do meu pai e da minha mãe. Eu já tenho em mim histórias de gente que eu nem conheço, porque às vezes a gente não conhece. Às vezes a gente não conhece nem o pai, às vezes não conhece a mãe, às vezes não conhece os avós, bisavós, então, não é? A turma que ficou em outro país, a gente não sabe de quase nada. E talvez o que a gente saiba são histórias que foram contadas, né? E sempre falta um pedacinho, ou um pedaço escondido, que é segredo, né? Mas nós fazemos parte. Nós fazemos parte de toda essa história e ela está conosco no aqui e no agora. Não é? A nossa história aqui começou com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós nascemos deles. Eles se encontraram, não é? Se amaram, ou nós chegamos, não é? Então, essa é a nossa primeira família, nossa família atual ou de origem, para quem já casou, já tem filhos, netos e bisnetos, não é? Mas nós começamos com o nosso pai e com a nossa mãe. E a vida, para nós, veio através deles. Não veio deles. Veio através deles. De algo maior que nos conduz, de algo maior que mantém todo o ritmo, toda a vida que existe à nossa volta, inclusive a nossa. Não é? Então, Bert Helling sempre afirmava e reafirmava e fazia questão de dizer que a vida veio através dos nossos pais. Não é? E graças a eles, lógico, a nossa mãe, ao nosso pai, nós estamos aqui. E acreditando que estamos livres, leves e soltos.
Mas às vezes não é bem assim. Somos livres, né? É o que mais é pregado até hoje em dia, né? O quanto a gente A é gente livre. deve, lógico, a gente deve conquistar a nossa liberdade, com certeza, né? Sim. Mas essas histórias familiares, elas são inconscientes. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Quando a nossa mãe está nos gestando, já na gestação, a gente já começa a entrar em contato, a ter como conteúdo as histórias do nosso pai, as histórias da nossa mãe e aquilo da todas as histórias que vêm para trás. É já na gestação que isso acontece. E por que nós fazemos isso? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Se ninguém cuidar de nós até os 2 anos, então nós precisamos muito do nosso pai, da nossa mãe, porque eles vão nos alimentar, vão nos cuidar, vão nos proteger, vão fazer de tudo para que a gente consiga ter sucesso na vida, consiga sobreviver e seguir em frente, não é? Então, nós nos vinculamos nesse primeiro momento da nossa vida, de uma forma, até os 2 anos mais ou menos, de uma forma meio simbiótica, principalmente com a nossa mãe. Né? Principalmente com a nossa mãe. É o primeiro olhar que a gente tem, né? A gente está lá mamando e viu a mãe. É o primeiro olhar, o primeiro amor e uma relação simbiótica com ela e com o nosso pai também. Mas principalmente com ela. Né? E quando nós estamos nessa troca, nessa relação, nessa necessidade de sobreviver e de pertencer, e a gente só vai conseguir sobreviver se a gente pertencer àquelas duas pessoas que estão ali, que por acaso são uma família, que pode ser muito mais do que eu estou vendo, tem outras pessoas. Para poder pertencer, eu tenho que ser igual. Sim. Eu não posso ser muito diferente, porque talvez eu não seja aceita desta forma. Então, para eu poder pertencer, é que eu me identifico e até me emaranho em histórias que foram vividas, às vezes, por nossa mãe, às vezes por nosso pai, às vezes pelos nossos antepassados. Então, eu faço parte, é o meu jeito de dizer, olha, eu sou de vocês, eu estou aqui com vocês, eu faço parte de vocês. E para que isso aconteça, eu tenho que ser igual. Isso é o que a gente pensa, isso é o que a gente faz. Né? Uhum. Pensar, mas isso é inconsciente. A gente acaba se Sim. identificando dessa forma. E Ô, conforme a gente Kika, vai desculpa te crescendo, cortar. Só uma diga, dúvida que me veio, talvez, para as pessoas também. É como se eu não tiver, se eu não me igualar, vamos dizer assim, se eu não for parecido, igual, é como se inconscientemente talvez eu não receba esse amor, esse pertencimento, esse receio, esse medo o grande inconsciente. medo de morrer. O grande medo de morrer. E isso é muito antigo, Anne. Isso é lá do tempo das cavernas. Está lá de trás. Né? Estavam Sim. caçando búfalos lá para nos, né, para nos alimentar. Mas a necessidade de ter um vínculo com o sistema, com uma família, com um grupo, é de sobrevivência. É primário, é o primeiro. Então, é lá de trás, a gente está trazendo toda essa história no nosso corpo, na nossa memória energética, né? Desde lá de trás. É aprendizado, é conteúdo que se transforma em informação, que se transforma em história e chega para nós até como energia. Né? Então, quando a gente está crescendo até os 2 anos, nosso sistema nervoso vai registrando estas informações. Olha que interessante. Uhum. Né? Ele vai registrando, além de cuidar do desenvolvimento de todo o nosso corpo, o sistema nervoso vai registrando esses sentimentos e essas histórias sem que a gente perceba, inconscientemente, que faz parte do processo de pertencer àquele grupo, não é? Então fica registrado no sistema nervoso e no que a gente chama de a nossa alma, que vai além do nosso sistema nervoso, não é? Sim. E aí a gente vai crescendo, vai se adaptando, vai aprendendo, e vai descobrindo a mãe, depois descobre o pai, depois o pai nos leva para o mundo, e a gente vai descobrindo as outras pessoas, enfim. E a gente vai observando aquilo, o que a gente internalizou, o que a gente trouxe para nós como conteúdo até os 2 anos está aqui. E depois a gente aprende mais ainda até um certo ponto. Às vezes as crianças, já pequenas, já começam a mostrar conteúdos sistêmicos, reações e sentimentos sistêmicos, que para quem olha de fora não sabe, não identifica que aquilo é um comportamento resultante de um sentimento sistêmico. Não é? Só vai perceber isso quando for fazer uma terapia, que vai ver que chega na terapia. Terapia é muito bom e eu faço, tá? Recomendo para todo mundo. Sim. Já sempre essa salvaguarda. Às vezes na terapia, quando a gente já é adulto, e às vezes até com as crianças, chega um momento que para. O terapeuta se esforça, acontece com todos nós. E aquilo para. Por quê? Porque
que naquele ponto, exatamente naquele ponto, tem um conteúdo sistêmico que está nesta memória nossa. Não está na memória da nossa biografia. O que a gente viveu com a terapia, a gente trabalha melhor, trabalha com certeza. Mas Isso. aquilo que não está na nossa biografia, como acessar? Com uma constelação familiar. É um conteúdo sistêmico. Então, lá no Fases, lá, quando a gente faz constelação, muitos terapeutas encaminham seus clientes. Que bom, não é? Sim, E a exatamente. Eu gente... acho ótimo. Essa E semana você... mesmo, eu já falei para uns 3, 4 clientes que chegou no ponto que tem que fazer constelação. E eu acho que isso até abre depois para desenvolver a terapia também. Sim, sim, você retorna para a terapia, com certeza. E nós temos muito lá no Fases, vem muito, né? E eu não preciso ficar contando quem veio, não é nada, isso não importa. O que Não. importa, eu estou exemplificando para vocês como é que isso se dá, não é? E Uhum. nessa história toda, gente, vamos pensar na história do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, aconteceram muitos eventos, muitas situações, muitos problemas que foram mal resolvidos. Ficou mal resolvido. Né? E podem ser de vários tipos, com vários aspectos, com várias profundidades, mas aquilo ficou mal resolvido. Então, aquilo que fica mal resolvido, como eu sempre falo nas constelações, cria um nó no amor que quer fluir. O amor está vindo. Ele só quer passar por nós e seguir. Tá? Para aqui. Né? E isso impressiona, isso marca o nosso sistema familiar. Okay? Lembrando que pode ser um nó que é do nosso pai e da nossa mãe, ou pode ser um nó que é mais para trás ainda. Então, esses eventos mal resolvidos, essas situações mal resolvidas, ficam no sistema familiar por várias gerações, é transgeracional. E alguém, isso eu gosto de dizer, como o Bert Hellinger diz, é alguém com o coração aberto, uma geração futura, vai chamar essa questão, esta dor, este problema mais não resolvido para si. E faz isso por quê? Por que a gente vai arranjar encrenca para nós? Já não chega o que tem. Já Sim. temos que dar conta da nossa vida, não é? E a gente vai aprendendo dia a dia como dar conta da nossa vida, não é? Por que a gente faz isso? Simplesmente por amor. O sistema familiar de todos nós não permite que ninguém fique excluído, que ninguém fique fora desse sistema, que ninguém fique esquecido, que ninguém fique julgado. Então, cria-se esse nó e a gente vai lá e se identifica. Isso todos nós, viu? De um jeito ou de outro, todos nós fazemos isso. Por quê? Porque a gente tem essa sensibilidade para olhar para aquela situação e trazer. Só que isso é inconsciente. Nós Uhum. não falamos, tá, então aquela minha, eu, no meu caso, mulher, né? Aquela minha bisavó, coitada, né? Ela gostava tanto de um homem, mas ela não conseguiu viver com ele. Foi obrigada a casar, que era tão comum na época, né? Foi obrigada a casar com não sei quem e tal. E isso foi maduro da vida toda dela. E ficou mal resolvida para aquela minha avó. Ela casou com o meu bisavô, tiveram seus Uhum. filhos, enfim. Mas aquilo já ficou nela. O que eu faço? Por amor à minha avó, eu vou lá e trago essa questão para mim, para minha vida afetiva. Resolve? Não resolve. Eu só vou repetir o mesmo padrão de sentimentos que geram comportamentos, certo? Não tem comportamento sem sentimento. E assim eu vou conduzindo a vida e fico me debatendo, vamos dizer assim, para achar uma solução, porque meu coração anseia também por outra coisa, não é? E não consigo. E aí tem um conteúdo sistêmico, né, que é transgeracional, que vem lá por trás. Aquelas questões que foram resolvidas, e são muitas, milhares, imagina quanta história, quanto sucesso, quanta realização, quanta alegria, quanto amor, quanta felicidade, quanta sabedoria tem atrás de nós. Senão não estaríamos aqui. Graças a eles eu estou aqui, você está aí, vocês estão aí. Sim. Deu certo, não é? Então, aquilo que foi bem resolvido é passado. Não precisa estar aqui. Trazemos este recurso. Mas assim como trazemos um recurso de força, nós trazemos também essas histórias mal resolvidas. E na constelação familiar a gente chama de identificação, a gente chama de emaranhamento. E como que a gente vai descobrir isso? Abrindo uma constelação familiar. Não tem jeito de eu, Cristina, falar, não, agora eu quero ver, vou pensar aqui, como é que eu vou fazer? Não tem como, porque está inconsciente para mim. Sim. Tem que ter um olhar externo, alguém que saiba fazer isso, para poder me mostrar. E não basta ver, a gente pode ver, ó, chegou a informação, nossa, que loucura, olha onde eu estava enroscada. Tem que compreender que é aqui do coração.
e incluir aquela situação. E às vezes são situações muito difíceis. O que é incluir? É falar, eu sei, foi assim como foi, e eu trago você no meu coração. Porque as coisas não acontecem sem pessoas. Então, nós olhamos para as pessoas que têm sentimentos e têm comportamentos. Não é? Então, nós incluímos esta pessoa e aquela situação dela, mas no coração, deixando com ela o que é dela e trazendo para mim só o que é meu. Aí eu estou com um espaço livre aqui para poder fazer diferente. Sim. Poder fazer diferente, não é? Ô, Mas Cris, tem que ter. Diga. você quer terminar? Não, é que tem uma pergunta aqui que Pode eu achei falar. legal, assim, para Diga. deixar bem claro, né, como é que é feita essa transmissão. Tá. Olha só, o Fábio, ele pergunta: os problemas familiares do passado vêm registrados no DNA? Como que a gente traz esses problemas de uma geração que a gente nem conheceu? Ele fala assim, como que é essa transmissão, sabe? Sim, está. Essa história toda, gente, está registrada também no nosso DNA. Além do campo morfogenético, que é um campo de informações, não é? Que é um campo de conhecimento, também está registrado no nosso DNA. Não sei se o Fábio já ouviu falar em epigenética. A Como chama? epigenética. Epigenética. Eu não conheço Isso. A também. epigenética é uma ciência, começou em 1957, já tem um tempinho, e ela explica bem isso. E diz que essas informações e essas situações ficam no nosso DNA por 7 gerações. Olha Nossa, só. Na é muita constelação, a gente coisa. é muito tempo, né? Séculos, não é? Sim. Séculos, né? Dependendo da situação, passa 2, 3 gerações, uma ou duas. E você só vai encontrar. Nas constelações, quando a gente faz lá no Fases, eu já cheguei a caminhar até mais para trás. É um pouco mais difícil, um pouco mais raro de acontecer, mas tem. Às vezes a gente tem, Nossa. foi tão automático, é tão forte que parou lá. E vem da sétima, influenciando a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a Nossa, até segunda, arrepiou aqui. né? Se eu fui aquela que escolheu por amor, né? E é um amor infantil, um amor mágico que acha que vai resolver, eu sou poder, vou resolver, vai nada. Só vai criar problema para você, só vai complicar mais sua vida, não é? Se eu fui uma daqueles descendentes que resolveu chamar essa questão para mim, eu tenho que olhar para isso de forma consciente. E como que eu faço isso? Fazendo uma constelação familiar. Porque até o aqui e o agora, eu vou sentir os meus sentimentos, eu vou ver o meu comportamento, eu vou ver as dificuldades, em todos os aspectos da nossa vida, não é só no aspecto familiar. Profissional também, por exemplo, não é? Tem lá Sim. as dificuldades. E a gente vai buscar na constelação familiar onde é que é a essência, onde que foi a origem disso, por que que eu me vinculei a isso? Você se vinculou por amor. Mas como que eu saio dessa vinculação? Como que eu saio desse emaranhamento? Se eu fiz isso por amor, então quer dizer que agora eu vou negar o amor por outro, para aquela mesma pessoa que eu amei tanto? Não, você vai simplesmente dizer para ela: isso é teu. É com você o que é teu. E isso num campo de constelação familiar é bem intenso. Estou falando de uma forma simplista aqui, mas é muito intenso e profundo, né? Você fica com o que é teu e eu fico com o que é meu. Mas o que, que aconteceu aí? Eu já vi aquela pessoa, agora eu já sei. E quando eu sei, eu posso sair dessa situação. Será que ajudou? Espero que sim. É, Então, acho que voltando à ajudou. epigenética, né, e dizendo que até 7 gerações atrás, e está no nosso DNA, tá? E não é só porque eu tenho, o meu corpo é parecido com o do meu pai, o meu cabelo é parecido com o da minha mãe, não. É muito mais do que isso, é isso e muito mais. A gente chama de alma, né, mas é da memória toda de um sistema familiar. Vou contar uma historinha rápida para vocês Uhum. entenderem o que é campo morfogenético, que é o que a gente fala nas constelações familiares. Lá na Inglaterra, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, eles recebiam em casa, os ingleses recebiam em casa a garrafa de leite numa garrafa de vidro, assim. Acho que as pessoas que moravam no interior, sei lá, que tem um pouco mais de idade, vão lembrar disso. Então, era uma garrafa de vidro assim, que eu não sei quantos litros de leite tinha lá, não sei. E tinha uma tampinha de alumínio, fechava aqui. Então, o leiteiro vinha de manhã, deixava na porta a garrafa de leite, mais um pão, sei lá, e ia embora. A pessoa acordava, tirava aquele leite e usava. O que que aconteceu? Um pássaro, ninguém sabe como, isso foi documentado, tá? Documentado, Uhum. registrado, científico. Um pássaro, ninguém sabe o que, foi lá, aprendeu a furar aquela capinha de alumínio e tomava e bebia o leite, ficava uma natinha ali naquela capinha, né? Era só Uhum. um papel de alumínio que eles punham assim para não entrar bicho, né? E um
pássaro aprendeu a fazer aquilo. Foi passando o tempo, vários pássaros aprenderam a fazer isso. Agora vai me contar que um pássaro contou para outro, você vai lá e pega o teu biquinho e faz assim. Não. Esta informação entrou num campo de conhecimento, num campo de memória, tá? Que virou recurso para todos os pássaros. Passou algum tempo, não sei exatamente quanto, eu tenho que ver lá no livro, os pássaros todos, o pessoal abria a porta, estava tudo furadinho. O pessoal estava tomando, os passarinhos estavam tomando, um pássaro um pouco maior, não é um passarinho, estava tomando leite assim. Né? Então, aquele que um resolveu fazer isso, acabou passando por esse campo de informação para todos. Veio a Segunda Guerra Mundial, acabou leite de garrafa, acabou tudo. Não é? Veio aquilo tudo que a gente imagina como foi. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a economia estabilizou um pouco, voltou a mesma coisa. Então, vamos entregar o leite em garrafas de vidro com a tampinha de alumínio. O que aconteceu? Os pássaros voltaram e continuaram a picar. E vai dizer que o pássaro viveu 5, 6 anos da Segunda Guerra? Não. Então, aquela informação de picar e furar o papel de alumínio ficou num campo de informação transgeracional, que chegou do primeiro pássaro até o pássaro que ficou ali. Isso é muito interessante. Né? Também tem aquela história do centésimo macaco. Era no Japão, numa ilha do Japão, que eu não lembro o nome, e os macacos vinham até na praia, na areia, e os japoneses aí, intencionalmente, vamos ver se a gente consegue pôr um hábito novo nesses macacos. E jogaram batata lá na praia. Lá. E os macacos foram lá e estavam comendo batata com areia. Né? Até que e é isso tudo documentado, tudo acompanhado. Né? Até que uma macaca, uma fêmea, pegou a batata e foi ali no mar e lavou a batata, tirou a areia. Comeu a batata. Passou um tempo eles observando, documentando, registrando. Cada macaca tinha um nome. Essa macaca tinha um nome, acho que é Ima. A macaca tinha um nome. E os outros macacos começaram a fazer. E as outras ilhas que tinham próximas, tinha um mar ali, não tinha como um macaquinho atravessar de uma ilha para outra, e os macacos da outra ilha começaram a lavar as batatas também. Então, isto é campo morfogenético. Se funciona no reino animal, funciona igualmente para todos nós. Então, a constelação familiar, ela vai acessar esse campo que está em nós. Ok? Nossa, que interessante isso. Muito interessante. Ajuda a entender, né? Ajuda, Sim. porque foi comprovado, é ciência, né? Então, nós somos 50% pai, 50% mãe. Imagina quanta história aqui. E não é só de um que você carrega a história. E onde é que nós vamos nos emaranhar? A gente vai ver durante a vida, né? Sim. Kisca, tem uma pergunta aqui. Você quer seguir algum conteúdo? Pode fazer. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. A Nelly fala assim: você acredita que a sociedade atual mudou as relações, né? Ou elas realmente nunca existiram da maneira que são, eu acredito, né? E hoje existe essa preocupação das relações. Acho que ela tá querendo dizer assim, das mudanças que aconteceram nas relações, né? Nelly, se você puder explicar melhor que relações são essas, né? Eu vou tentar resolver um pouco, mas eu vou tentar dar uma resposta para a Nelly. Em todo sistema existe um buscador. Quer dizer, essa é a repetição desse padrão vai. Mas chega um momento que alguém, e aí pode demorar muito, que alguém consegue resolver isso. E nesse sistema é sempre um buscador, aquele que procura, o insatisfeito. Às vezes é a ovelha negra da família, que quer fazer diferente. Né? A ovelha negra. Tem sempre um buscador que quer fazer diferente. E às vezes vai buscar terapia, vai buscar tantos recursos e consegue acessar, mesmo sem saber isso, dentro dele, porque está nele. E resolve. Só que com a constelação familiar, a partir de Bert Hellinger, a gente não precisa levar uma vida, nem 2, nem 3 para resolver isso. A gente pode resolver agora. Né? Tem recurso. E eu vou dizer mais uma coisa para a Nelly. Nelly, é preciso coragem para fazer constelação familiar. Por quê? Quando a gente se enrosca numa história que não é nossa por amor, a gente não quer sair dela. A gente reconhece, a gente vê, a gente sente, a gente até pede, mas sabe, é da boca para fora. Por que a gente faz isso? Porque é aquele vínculo de pertencimento. O medo inconsciente é de que eu não vou mais pertencer a esta família. Não é isso. Você pode fazer diferente e continua pertencendo.
O que foi, foi. O que passou, passou. Nós temos o direito e até a obrigação de buscar soluções, novos caminhos, novas histórias, não é? A vida está aqui para a gente fazer isso. Talvez tenha ajudado a Meli, espero. Sim, sim, vou ver. Então, tudo que a gente recebe dos nossos pais, mesmo que seja herança de DNA, são heranças sistêmicas. Tá? E isso elas são todas inconscientes. Não é? A gente não percebe, a gente não consegue acessar simplesmente querendo. A gente tem que fazer outro caminho. E Aqui tem uma retomando, pergunta. Posso diga, fazer? diga. É da Clitênia. Clitênia. Olá, Clitênia. Ela fala assim, então, em tese, todos nós deveríamos constelar, pois sempre existirão questões não resolvidas com os nossos antepassados? Ela faz uma pergunta, assim. Sim, sempre existirão questões mal resolvidas com nossos antepassados. Depende do que, com qual antepassado, com qual história eu me conectei. Você Uhum. pode buscar outros recursos também, mas se puder fazer constelação, que bom. Você vai acelerar o processo de autoconhecimento, de se perceber num sistema que é muito maior do que você imagina. E saber disso, Clitênia, saber que a gente faz parte de um sistema familiar, e aqui eu estou falando só de família, que tem muita gente atrás de nós, é tão bom. Não é ruim, é muito bom, é muito fortalecedor. Porque nós herdamos deles, Clitênia, o pessoal que está ouvindo, né? Nós herdamos dele força, nós herdamos dele sabedoria. Não é só dor, sofrimento e dificuldades. Nós herdamos deles saber lidar, por exemplo, com a solidão, com a dificuldade financeira. Eu estou dando exemplos de sucesso. Né? Então, estar conectado com a força dos nossos antepassados é muito bom. Mas qual é a vertente que eu estou conectada? É aí que pega. É por amor infantil que quer salvar aquela pessoa? Não. É por um amor lúcido, consciente, maduro do aqui, do agora, sabendo que eu sou muito mais com todo mundo junto. Né? Sim. E assim a gente segue no tempo, copiando. Copiando. Eu usei, era uma palavra acho que mais adequada, eu acho até, né? A gente fica copiando as histórias. Só que é uma história que está contextualizada, está aqui, não é? Uhum. Então, o que acontece quando eu copio essa história? Quando eu repito um padrão? Porque às vezes a minha mãe já repetiu. Se não foi a minha mãe, geralmente pula uma geração, sabe? Pula um. É interessante. Se não foi minha mãe, foi minha avó, né? Que repetiu esse padrão. E se eu fico. Agora eu me perdi. Enfim, se eu copio esse padrão, não tenho ganho nenhum, eu simplesmente trago um pouco de modernidade a ele, vamos dizer assim. Se antigamente a minha bisavó, voltando àquele exemplo, não pôde casar com o amor da vida dela, e foi o amor da vida dela, tanto que marcou, não é? Marcou para ela, Uhum. para ele. Hoje, como é que eu atualizo essa dificuldade de não estar com a pessoa que eu gosto, de fazer uma família com aquela pessoa que eu amo? Não encontro relações que dão certo. Modernizou. Né? Antigamente, coitada da bisavó, não podia nem dizer nem sim nem não, acabou. Escolheram Uhum. por ela. Hoje a gente pode dizer sim e faz escolhas que vão nos levar a viver a mesma experiência. Mesmo tendo opções, mais recursos, outra Isso, história, outra isso, geração da minha bisavó. isso, isso. Mas eu pertenço a esse sistema. Eu não Sim. vou soltar tão facilmente. Isca, pipocou um monte de pergunta aqui. Podemos? Seleciona o que você puder. Vamos Tá. controlando o tempo, né? A Marcilene fala assim: podemos dizer Hum. que somos o resultado de muitas histórias? Sim, eu não diria o resultado como ponto final, mas Tá. sabe uma ponte que leva, assim como os nossos pais Uhum. trouxeram para nós todo este conteúdo, nós também levamos para os nossos filhos todo este conteúdo, igual ou melhorado. Nós podemos melhorar, porque se a gente consegue resolver, compreender, recolher no coração, aceitar no coração, né, isso tudo, os nossos descendentes não vão precisar viver essa história de novo. Isso já virou passado, já está resolvido. Vão Sim. ficar outras questões, não é? Então, quanto mais a gente
pensar nisso e se ocupar de resolver essas questões tão difíceis, né? Que às vezes parece que não tem solução nenhuma. Você já tentou 30 anos e não conseguiu? É possível. E a gente alivia para frente. Quando, mais uma informação para Ah, vocês, a gente libera os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, e a gente é mais uma história, certo? Lá onde o amor está fluindo, a gente é só mais um. Tem mais um monte de gente que vem aqui, mais um monte de gente que ficou aqui para trás. Quando a gente libera aqui, quando a gente resolve emocionalmente, energeticamente, né, comportamentalmente, tudo, quando a gente resolve aqui, a gente libera o futuro e a gente resolve o passado, alivia o passado. As pessoas que fazem constelação e que vêm no campo, quando a gente caminha um pouquinho mais para trás, e descobre lá o emaranhamento, né? Então, o moço está emaranhado com o bisavô dele, por exemplo, assim, né? E a hora que o cliente toma consciência disso, a gente vê no campo com muita clareza, né? Existe uma fala que a gente faz entre os dois que vai trazer a consciência. É preciso isso. Além da consciência, a emoção, né? A gente pergunta para aquele antepassado se ele queria que o descendente dele copiasse a história. Não, não. Ele fala, não, ele se sente mal. Ele fica chateado, ele fica aborrecido, vamos dizer assim, porque o outro está fazendo igual. Nunca pediu, nunca quis. E quando a não. gente faz diferente, quando a gente resolve de outra forma, quando a gente inclui tudo e diz assim para tudo como foi, ele fica aliviado. Às vezes chegam a Sim. agradecer, porque aquela história pertenceu a ele. Por que a gente está se metendo lá? Se mete por amor, né? E É, porque ninguém pode ficar excluído do sistema. olha só, muito interessante Ninguém. isso. Ninguém. A Rê Camargo, ela fala assim, eu achei interessante essa para esclarecer. Eu acho que Vamos eu ver? sei a resposta, mas vamos me testar aqui também. Após a constelação, se voltarmos ao mesmo ambiente, com as mesmas crenças, familiares, amigos, com os mesmos conhecimentos, há possibilidade de voltarmos ao ponto zero? Ela fala assim, é um tratamento eterno? Vamos ver se eu entendi. Eu vou repetir a pergunta dela, conforme eu entendi. Se depois de uma constelação familiar, a gente Uhum. pode voltar ao mesmo estado emocional e comportamental que a gente se encontrava? Pode, Isso. pode. E Porque como que depende. seria, né? Que ela fala assim, ah, é um tratamento eterno, então, tipo, Não, depende. Não, não é um tratamento eterno. Ele é muito rápido, ele dura no máximo 50 minutos. Desde que eu, como cliente, queira. tá. Eu, como cliente, tenho claro para mim o que eu quero. Qual é a minha questão? Qual é o meu problema? O que, que eu quero depois dessa questão, depois da constelação familiar, que é para o depois. E eu posso não concordar e não querer fazer isso. A Sim. constelação se abre, às vezes se abre com mais dificuldade, não é? Porque o cliente, a pessoa que está fazendo a constelação, não está liberando. Aí eu quero, mas não quero. E às vezes não é porque ele está com uma lealdade familiar muito grande. Então, às vezes, ainda não foi aquele momento. Ele pode fazer uma segunda constelação com o mesmo conteúdo. E olha, vamos dizer assim, as pessoas querem o resultado positivo, né? Rápido. Se fosse para ontem, melhor ainda. Só que não Sim. é bem assim. Como é que a gente lida? Eu e cada um de vocês, todos nós, como é que nós lidamos com as nossas dificuldades? Como é que eu lido com o que uma constelação familiar me mostrou? Depende de mim. Sim. Tem constelações que a gente percebe que ali na hora aquilo virou. Fica claro. Todo mundo que está no campo como representante, todo mundo que está em volta observando, e eu sinto, fica claro que aquilo, pum, virou. A pessoa viu, compreendeu, incluiu, pum, virou. Ali ela vai seguir de outra forma. Às vezes leva 2 meses, às vezes pode levar 2 anos. É o processo individual de cada um. Às vezes vai lá, leva para terapeuta e vão trabalhar, mas aquilo e acontece. Então não tem tempo certo, data certa, porque cada um de nós é cada um de nós. Repetindo, temos histórias tão parecidas, gente, mas tão parecidas, só que tão diferentes dentro da nossa família, do nosso contexto. É, é isso Né? mesmo. Os Uhum. sentimentos, os comportamentos são os mesmos, mas a história, a essência, quando a gente vai ver uma constelação, é tão diferente. Então, tem resultado? Tem sim, depende de cada um de nós. Sim. Uma vez uma cliente me contou que ela estava fazendo a constelação familiar, tal, depois ela me ligou. Porque eu termino a constelação e eu fico perguntando, né?
né? Eu respeito e confio na força do cliente. Eu sei que ele dá conta, né? Mas ela me ligou e falou assim que quando estava fazendo a constelação, quando ela chegou em casa, a mãe dela já era a relação dela com a mãe dela. A gente não estava fazendo a constelação para a mãe dela. Estava fazendo a constelação dela. Ela é quem muda a relação com a mãe. Não vamos pedir para os outros mudarem, porque eles não vão. Não Tem vão? que... Ah, mas não vão. Não Não vem pedir mesmo. tudo, né? Quando ela chegou em casa, ela já tinha mudado tanto que mudou tudo. É, Que mudou tudo. porque eu costumo dizer, né? Eu acho que é a mesma visão. Você muda o como você percebe aquela situação. E a situação muda, porque mudou a sua percepção, né? Mudou o seu olhar sobre aquilo. É ressignificar na realidade, né? É um ressignificado assim, mas muito amoroso, gente. Não é mental, não é intelectual, não é racional, não, senão não funciona. Eu posso entender tudo, estou entendendo tudo. Eu vi a constelação, entendi tudo, mas se não entrou aqui, Não adianta. se eu não pode demorar um pouquinho mais, precisa de mais alguma coisa. E no campo a gente percebe claramente quando isso acontece, né? É muito forte, né? Muito forte. Porque a Então, pessoa precisa. Mais alguma pergunta aí? tem a Roseli Tardelli, tá te Hum. mandando um parabéns, porque a live está ótima. Ah, que bom! E ela pergunta: como fica o livre-arbítrio quando falamos sobre os sistemas que pertencemos? Ai, Roseli, eu acreditava no livre-arbítrio. Ai, como eu pregava o livre-arbítrio. Quando eu fui assistir uma constelação, eu falei, aí assisti a segunda, e fiz a mini, fui assistir mais. Eu falei, que história é essa de livre-arbítrio? Que mentira é essa? Ah, sim. Eu fiquei muito perdida, porque era uma referência, um valor de vida que eu tinha, né? E falei, opa, então não sou tudo eu. Não é tudo eu, não sou tudo eu. Uhum. Então, nós temos livre-arbítrio, mas não é 100%. Você tem Exatamente. livre-arbítrio para, opa, que droga, eu quero fazer alguma coisa com essa situação que está me judiando tanto. Eu não quero fazer nada com essa situação que está me judiando tanto. Que se dane, vou tocar assim mesmo. É aí o livre-arbítrio. É É isso. assim que eu coloco. Mas eu Nossa, fiquei bem adorei. É brava. isso mesmo, Fiquei né? Porque a gente brava. fica Falei, o quê? desiludido primeiro, né? Tipo, Eu ai, perguntava para as pessoas eu perguntava e ninguém me esclarecia. Com o tempo eu fui descobrindo como é que é isso, né? uhum. Muito bom, muito bom. Aqui, olha só, essa pergunta eu achei interessante. Dá pra gente fazer, Kiska? Faça, Fala, vamos ver. fala o seguinte, o Fábio fala: entre irmãos, todos podem trazer um mesmo problema passado e só um pode sentir essa questão mal resolvida e sofrer com ela? Tipo assim, mesmo dentro do mesmo núcleo, como que essas pessoas, né, respondem a isso? Como que acontece, né? Numa família, pai, mãe e irmãos, vamos sempre supor que tenho mais de um irmão, que fica mais fácil para responder essa pergunta do Fábio, né? Isso. Esse conteúdo sistêmico, tá? Quando eu falo conteúdo sistêmico, é tudo isso. Está posto para todos, mas um vai sentir afinidade de se conectar com aquilo. Mais forte, O né? outro irmão pode pegar um outro aspecto, pegar, olha, se identificar, se emaranhar em outro aspecto. Porque senão a gente fica enlouqueceria, né? Se a gente resolvesse Sim, pegar tudo, não conseguiria. Então, está posto para todos. Todos fazem parte daquele sistema familiar, daquela grande, vamos chamar assim de grande alma, né? Que assim inclui todas as histórias, né? Então, mas um vai se identificar e vai chamar para si. sim. Respondeu bem. É isso mesmo. É, E olha, essa escolha, gente, eu quero forçar, reforçar. É inconsciente, nós não somos bobos, tá? Nós não somos. São escolhas inconscientes que já são feitas lá na gestação. Lembra? A gente não tinha nem posto a carinha para fora. Ok? Veja a força disso. Tá? E nós já levamos, gente, nós já temos feito na nossa história escolhas e decisões que a gente está marcando esse campo sistêmico. Nós já estamos fazendo isso. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, ter o autoconhecimento, buscar, né, mudar na medida do possível, porque a gente já está fazendo a nossa história e marcando esse campo sistêmico, que pode ser da mesma coisa ou pode ser de problemas novos. Por que não?
né? E os nossos descendentes é que vão... Quem será que vai se conectar a nós? Vocês já imaginaram? Vamos imaginar. Quem é que vai se conectar às nossas dificuldades? A Sim. gente quer, sinceramente, vou A perguntar para gente vai todos ser vocês. antepassado de alguém, né? Mas eu quero perguntar para todos vocês, vocês querem realmente, do fundo do coração, que alguém repita a história de vocês, principalmente aquela que não for boa? A força, tudo de bom que a gente conseguiu, a gente quer dar de braços abertos. Mas a gente quer que alguém repita aquele sofrimento, aquele engano, aquela falência, né? Aquela dificuldade de relacionamento, aquela dificuldade com o pai, aquela dificuldade com... A gente quer que alguém repita, que os nossos filhos repitam, ou que os nossos netos repitam. A gente já sabe como é, né? Exatamente. Eu acho que agora cabe bem a pergunta da Roseli. O que a constelação faz na vida da gente? E a constelação nos libera de conteúdos, de experiências que nós não vivemos, que não são nossas. A constelação nos mostra o que nós estamos repetindo, que padrão nós estamos seguindo. Então, a partir do momento que a gente toma consciência daquilo que a gente está fazendo, a gente consegue se liberar. E o que nós vamos fazer daqui para frente é só espero que sejam boas decisões e boas escolhas. Então, a constelação familiar nos coloca um pouco mais no aqui e no agora. Coloca o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa história, todo o nosso ser no aqui e no agora, com reverência, com reconhecimento, com gratidão por tudo aquilo que os outros já viveram. E foi graças a eles e a tudo que aconteceu que nós chegamos até aqui. A gente pode ter raiva, pode ter muita dificuldade do nosso pai, a gente pode ter muita raiva, realmente. Às vezes a gente não conheceu a mãe, ela nos deu em doação, para adoção, não é? Mas isso não nos tira toda essa história. Como eu vou lidar com tudo isso? E faço parte desse sistema assim. Se é um sistema familiar muito complexo, você faz parte, só que você pode ser menos complexa. Você pode se soltar de tantas amarras. Sim. Acho que é isso. A gente tem mais 15 minutos, Cris. Para onde você quer ir? Voltando à resposta aí para a Roseli, as constelações nos libertam mesmo. E é um alívio, gente, depois que a gente já fiz muitas constelações, depois que a gente faz uma constelação, às vezes a gente fica aqui ao pó. No dia seguinte a gente fica arrebentada, cansada. Eu já fiquei assim que eu passei a noite, não consegui dormir. Falei, meu Deus, fiz uma constelação e não consigo dormir. É que foi tão profundo, mexeu tanto, que eu não consegui relaxar. Eu sentia dores pelo corpo. Por quê? Depois de um tempo foram me explicar. Quando a gente tem alguma problemática, tem algum sentimento, a gente tem uma postura na vida, a gente assume uma postura corporal. O corpo é que a gente precisa aprender a ler mais o corpo e a perceber o nosso corpo. O corpo assume uma postura muscular, enfim. Às vezes a pessoa que tem muita mágoa aqui, ela é mais assim, né? Fica mais profundinha, né? Porque ela está protegendo o peito. E às vezes você nem percebe. Às vezes, desde pequenininha, você vai ver lá com 6, 7 anos, ela já está assim. E não aconteceu um trauma marcante na vida dela, né? Então, às vezes, no dia seguinte, depois da constelação, a gente está aqui ao pó. Que bom! Sinal que aquela musculatura toda que fazia parte daquela história que você viveu, soltou. Aliviou. Não é? E se você não conseguiu dormir, que bom, mexeu profundamente. Qual a recomendação depois de uma constelação? Não tem lição de casa, não tem nada para fazer, toca a sua vida. Viva, viva, porque os nossos antepassados querem que a gente viva, querem que a gente seja feliz, que a gente faça outras histórias, que a gente conquiste, às vezes, o que eles não conquistaram. É só isso que eles desejam, não querem o nosso sofrimento, o nosso emaranhamento na história deles. Nunca quiseram. E nem nós queremos com os nossos descendentes. Não queremos mesmo. Queremos que eles façam diferente. A gente abençoa a vida deles. Sigam em paz. Com certeza. Eu acho que eu escapei um pouco. Não, foi ótimo. Respondi? Claro. Que bom. Então, a constelação familiar, o que ela muda em nós? Ela muda o nosso ver, ela muda o nosso compreender e ela muda o nosso incluir. Aquela
aquela situação que a gente odiava, que era tão difícil, a gente vê, compreende, inclui, e ela não judia tanto mais da gente. Porque a gente quer empurrar, né? Você quer empurrar. Não, não quero ver, não quero saber, não quero ouvir, quero que morra, por mim, para morrer. A gente faz, não sente isso, às vezes está tão... E às vezes fica muito tempo emboscado nessa história, né? Então a constelação muda isso tudo, com relação àquele aspecto, àquela questão. É um corte cirúrgico, gente. A gente vai abrir uma constelação, a gente vai constelar, é um corte exatamente para aquilo que a pessoa quer. Por isso que tem que ter objetividade, clareza daquilo que quer, da questão que tem, para saber para onde vai. Senão, vai para onde? Exatamente. Primeiro tem que identificar, né, Cris? De algum jeito vai ter que... Olha, identificar e escolher entre tantas. Né? E às vezes tem uma coisa muito boa, muito interessante das constelações. Às vezes a gente trabalha uma questão e ela já reverbera em outra. Sabe? É como se a gente fosse desmontando a casinha, né? Já reverbera em outros aspectos dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Tem esse ganho também. E voltando a dizer, nós nos beneficiamos, os nossos descendentes nos beneficiam, os nossos antepassados também. Aquele sistema que estava tensionado por causa daquele nó, às vezes são coisas gravíssimas, coisas muito... Ele afrouxa. O amor vai fluir por meio daquilo. Sim, sim. Tem uma pergunta que eu acho importante, né? Até para as pessoas entenderem o que é a constelação, que o Fábio pergunta, a constelação é um tipo de terapia? A constelação não é um tipo de terapia. Mas é terapêutica, né? Mas é terapêutica, exatamente. Ela não é um tipo de terapia e ela não tem nada a ver com a psicologia. Ela não é uma terapia como a psicologia, como a gente está acostumado a fazer. Ela é uma técnica, uma ferramenta, um método a mais para a gente acessar essas questões, não é? Ela vai lidar com as relações humanas. Voltou. É que apareceu aqui, que está dando sinal que já está... Então, ela vai lidar com essas questões de outra forma, diferente de como a psicologia lida com ela, atende. Sim. De novo falaram aqui se a gente pode se libertar do coronavírus. Na outra live perguntaram. Olha, gente, essa história de coronavírus... Amplo, né? Olha, essa história de coronavírus, eu ouvi, mas não assisti constelações de pessoas que estavam fazendo constelação por causa do coronavírus, da pandemia. Eu não tive o menor interesse em assistir nenhuma, porque eu acho que não faz, para mim, entendam, para mim, não estou aqui julgando ninguém, estou contando de mim. Para mim não faz o menor sentido, eu não tenho força, poder nenhum para resolver isso, não é? Tá tão grande, é tão maior que eu, que imagina, né? Eu posso fazer nesse afastamento social, eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que é isso que eu estou fazendo. Então, daqui para frente, se isso ficar no campo sistêmico de toda a humanidade, eu vou fazer parte daquela turminha que fez o que podia, que não atrapalhou. Né? Então, talvez eu não leve... Não atrapalhou, boa. Vamos dar asas. Aquela turminha que não atrapalhou, que fez o que podia, que saiu menos, que usou máscara, enfim, né? E assim, não vamos, não, a constelação familiar não vai acabar com o coronavírus, não, porque ele faz parte, gente. Isso é difícil de entender, mas ele faz parte. Ele, assim como as nossas doenças, fazem parte. Como é que nós lidamos com as nossas doenças e agora com o coitadinho do coronavírus? Coitadinho não, né? Estou brincando com vocês. Mas como nós lidamos com esta situação mundial? Sim, com certeza. Cris, estão pedindo bastante coisa aqui, mas a gente está com pouco tempo, né? E eu sei que você quer fazer um encerramento. Eu quero. Né? Então, só vou pode falar aqui, se depois você pode passar indicação de livro que pediram e site, que aí eu disponibilizo lá no Fases para o pessoal, tá? Aí, gente, depois... Livros eu já posso dizer agora, todos os livros de Bert Hellinger. Do Bert Hellinger. Todos eles. Eu vou fazer vocês beberem da fonte. Tem muitos livros, muitas formações, já fiz muitas, excelentes. Mas Bert Hellinger, para começar, está perfeito. E olha, ele tem estudo até hoje, Bert Hellinger.
E aí o restante é o pessoal elogiando muito, falando que tá com saudade Que de bom. fazer constelação lá no Fases. Ah, Que a eu última também. constelação que fizeram foi incrível, que você foi até a época dos índios e negros Foi, escravizados, e que foi super foi. sensível. Foi. E o Tô com pessoal sente saudades saudades. também. A gente vai se encontrar, gente. Vamos, um dia de cada. Eu já estou fazendo a conta de subtração, sabe? Agora um dia menos. Eu já estou diminuindo. Alguma coisa mudou em mim, já estou diminuindo, né? Mas a Boa, gente vai se boa. encontrar com certeza, tenho certeza disso. É só mais um pouco de paciência e vamos fazendo a nossa parte.